Então, como nós falamos, nós propomos, né, irmãos, no nosso coração, hoje seria o encerramento, né, dessa série, seria a noite, né, dos testemunhos, né, a série Catarse. E Deus tem ministrado no nosso coração desde o início que Ele queria trazer libertação, que Ele queria trazer cura. Amém? E irmãos, os irmãos não sabem como foi difícil para mim estar aqui no dia de hoje, né? Guerra, uma luta interna muito forte. Eu sei que quando a gente sofre uma luta muito forte, né, irmãos? É porque a vitória é muito grande. Amém? Então tem sido tremendo e eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Amém? Então, para a gente começar, pode ser? A irmã Maria, vem cá, irmã Maria. Irmã Maria, peguei ela no laço, né, irmã Maria? E a irmã Maria tem sido uma bênção, uma mulher de Deus. Ela está sempre aqui, eu encontro sempre com ela, né? Quase todo dia não, né? É que é muito, né, irmã? Mas a irmã Maria sempre com um sorriso no rosto, né? Irmã Maria é lá do Rio Grande do Sul, está aqui em Brusque, a família dela toda lá no Rio Grande do Sul, né? E ela está aqui, né? Mora sozinha, irmã Maria, é isso? Mas ela está aqui firme, feliz e contente, porque Deus tem feito a obra na vida dela, amém? E todos os dias, né, a gente tem postado lá os devocionais, a irmã Maria sempre comenta lá, pastor, bênção, pastor, a palavra, amém? Eu falei, irmã Maria, Deus está falando contigo, então você tem que testemunhar alguma coisa, amém? Então vou deixar com a irmã Maria para ela falar as suas palavras, amém? Fica à vontade, irmã, quiser usar aqui o púlpito, quiser usar a Bíblia. Cumprimento todos os irmãos com a paz, que cada um esteja com Jesus no coração nesse momento, que Ele esteja agindo em cada vida. Desculpe se eu ficar meio nervosa, porque é a primeira vez que eu pego no microfone. Bom, o pastor já começou para mim aí, né? Então, eu só quero resumir um pouquinho da minha vida antes e agora com Cristo, tá? Eu venho de uma família que quase ninguém tinha Deus no coração, né? Minha mãe viveu a maior parte da vida dela em Batuque, né? E a gente foi criada mais ou menos nesse ritmo, né? Muitas adversidades vieram, né? Desavenças na família, atribulações, né? Afastamento de família, tudo, né? E sofrimentos, né? Sofrimentos que vêm com tudo isso e que marca a vida da gente e amargura o coração da gente também, né? Acaba deixando a gente um pouco dura. Na realidade é a maneira de falar, não sei se é a correta, mas é o que a gente passa, né? Então, com isso aí eu tive uma depressão muito profunda, né? Acho que um pouco causada porque minha mãe terminou com a vida dela, ela cometeu suicídio, né? Então, isso aí eu acho que com o passar do tempo me causou uma depressão muito profunda. E eu também pensei em certos momentos em dar fim na vida, né? Mas eu creio que Deus esteve ali a todo momento, mesmo que eu não quisesse Ele na minha vida. Vou botar assim para os irmãos entenderem melhor. Não conhecia, nunca ninguém tinha me falado coisas boas de Jesus Cristo, de Deus, de tudo que Ele poderia causar na vida da gente, né? Transformar, trazer paz, que hoje eu tenho essa paz, né? Que hoje eu tenho, né? Então, a gente passa por tudo isso por escolhas erradas, né? Por caminhos tortos, né? Porque Deus dá liberdade pra gente de escolha, né? Até a gente encontrar e aceitar que a gente não vive sem Ele, né? Que a gente respira, se a gente acorda de manhã,
é porque Ele está aqui todo momento, mesmo que a gente não o veja, mas a gente sente. Porque se o nosso coração bate, é por causa dele. Se a gente respira, se a gente tem a visão, se a gente tem o falar, se a gente tem o alimento, o trabalho, a casa, o lar, a família, tudo é ele, né? Tudo é ele. Sem ele nada temos, né? E aí eu, numa hora de desespero, numa hora de angústia muito profunda, eu caí de joelhos. Caí de joelhos e pedi socorro a Deus, né? Disse para Ele que aquela vida que eu estava levando não era para mim. Não queria mais viver daquela maneira de sofrimento, de angústia, de não ter paz, de ter um sorriso apagado, de ter todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo comigo, né? E foi o dia que ele me disse, eu esperava por isso, né? Que ele esperava que eu pedisse esse socorro, que ele nunca me abandonou, ele estava sempre ali, mas eu tinha o livre-arbítrio de errar, né? Até eu chegar um momento que eu ia acertar, né? E foi quando, em 15 dias, Deus me trouxe para Brusque. Me afastou de toda a minha família, né? Me trouxe para cá. Faz 8 anos que eu estou em Brusque. Minha família está toda no Rio Grande do Sul, aqui vive só eu, né? Eu agradeço a Deus todos os dias por ter botado cada um dos irmãos no meu caminho, né? Todas as pessoas que dentro de Brusque eu conheci, que me deram trabalho, que me deram um sorriso, que abriram portas para mim, né? Que me indicaram para serviço para várias outras pessoas, né? E que eu, graças a Deus, eu não passo necessidade aqui como eu passava lá, né? Deus todos os dias está me orientando e hoje eu não sei mais viver sem Ele, né? Então eu pensei muitas e muitas vezes, falavam para mim, por que tu não te batiza? Por que tu não te entrega para Jesus? Aí eu pensava muitas vezes, né? Eu vou perder tantas coisas, de fazer tantas coisas mundanas que hoje não me fazem falta nenhuma, né? Mas eu achava que aquilo ali eu não poderia viver sem, se pelo bem contrário, a gente não vive sem Jesus, né? E 3 anos atrás, meu filho menor, que tem hoje 26 anos, adoeceu de câncer, né? Teve câncer de testículos, teve que operar. Eu quase perdi ele, né? Larguei tudo aqui em Brusque, fui embora para lá. Cuidei dele, ajudei minha nora a cuidar, né? Que eu tenho uma gratidão enorme por ela, né? E foi um momento muito difícil na minha vida, porque os irmãos que têm filhos e irmãos e parentes sabem o que é a gente ter um filho acamado, né? E passando pela situação que ele estava, que foi bem crítica, né? Chegou uma noite que o médico foi em casa e a gente não tinha dinheiro para pagar um médico particular, né? E a minha nora ligou pro médico e ele disse: eu vou aí ver esse menino, porque desde o momento que eu comecei a atender ele, cuidar dele, eu disse que eu não ia deixar ele morrer, né? E eu não vou deixar. E se vocês acreditam num Pai maior, vocês vão entregar ele nas minhas mãos e eu vou tirar ele disso aí, com a ajuda de Deus. E
E nessa noite, se a gente não tivesse chamado esse anjo, que foi esse médico, né, enviado por Deus, ele não tivesse ido na nossa casa, eu tinha perdido meu filho naquela noite, né? E hoje ele faz 3 anos que ele se curou, está fazendo tratamentos, acompanhamento e tudo, mas ele está, graças a Deus, ele está curado, né? E está aí feliz da vida. E o dia 3 de 11 de 2019, eu me batizei. Eu não sei se o pastor lembra, a primeira vez que eu entrei na igreja, que terminou o culto, eu fui lá na frente, eu disse, pastor, eu quero me batizar. Eu acho que o pastor não acreditou muito naquilo, né, pastor? Nunca tinha me visto, né? E o pastor disse para mim, a gente não está batizando ninguém agora, porque ninguém se candidatou. Ele disse, mas quando estiver, a irmã siga vindo nos cultos e a gente vai fazer o batismo. E eu fui para casa, passei, eu acho que 1 semana, 2 sem ir no culto, aí fui de novo. Aí segui indo, e quando surgiu a oportunidade, eu, né, fui batizada, que eu acho que foi a melhor escolha de toda a minha vida, foi o batismo, né? E a partir dali, né, Deus de 8 anos para cá, né, eu venho caminhando com Jesus, né? Eu sinto a presença dele todo momento, né? Não faço nada sem pedir a bênção dele, né? Não vou mentir para os irmãos que eu sou uma mulher de estar de joelho todo momento, porque eu não sou. Mas eu faço as minhas orações, eu converso com Deus em todo momento, vou caminhando na rua, estou conversando com Ele, né? Então Ele tem me cuidado a todo momento, né? Que não é fácil a gente viver longe da família, longe de todo mundo, assim, né? São estados diferentes, né? Eu vejo, esse ano mesmo eu não vi a minha família ainda nenhuma vez, né? Então, mas eu falo com eles a todo momento, né? Não quero me alastrar muito, tá, pastor? E falando da semana da catarse, é assim que se pronuncia, né, pastor? Eu acompanhei todos, não podia acompanhar no momento que o pastor postava, mas no momento que eu podia, que eu estava em casa, que a gente tem que assistir e prestar atenção no que a palavra está dizendo, né? Então eu ouvia à noite, ou às vezes à tarde, quando eu chegava mais cedo. E eu pensei muito ali em questão do perdão. Eu sou uma pessoa assim, não sei se devido a tudo que eu passei na vida, né? Eu tenho muita dificuldade em perdoar, né? E eu creio que Deus está curando isso em mim, está trabalhando nisso aí, né? E eu creio que eu vou ser curada disso aí. Ainda sinto que ainda ainda precisa muito ainda para isso acontecer, né? Porque eu fui muito machucada, né? Durante a minha vida toda, né? E sobre a minha identidade, eu não sei se eu vou me expressar direito, mas eu acho que a minha identidade começou a florescer em mim a partir do momento que eu aceitei ser cuidada por Jesus Cristo, né? Porque antes eu não sabia, né? Eu fazia coisas erradas, eu achava que estava certo, que era bom para mim, né? E eu acho que a minha identidade passou a ser transformada e mudada conforme Deus quer. E é assim que eu quero que seja até o dia que Ele resolver me recolher, né? E em questão de insegurança, eu tinha muita insegurança, tinha muita dúvida em relação a tudo, né? Hoje eu me acho assim, né? Graças a Deus, uma pessoa segura nas minhas decisões. Quando eu decido uma coisa, eu vou a fundo, eu sou dedicada, eu sou tento fazer o melhor de mim, né?
da melhor forma que eu possa, até para lidar com as pessoas, né? Eu procuro ser carinhosa, amiga, né? Se às vezes eu sou quieta demais, é porque é o meu jeito, né? Eu sou ainda um pouco retraída, eu nem sei como é que só Deus mesmo na causa para eu estar falando aqui hoje, né? Porque quando o pastor falou ali, perguntou se eu poderia testemunhar, eu disse, pastor, eu lhe respondo depois. Eu só fui responder a ele hoje. Né? Mas eu não poderia dar essa honra a Deus, porque Ele merece tudo de bom, porque Ele é um Pai maravilhoso, né? Sem Ele a gente não faz nada, a gente não é nada, né? E em questão de confiança plena eu tenho nele, em Deus, em Cristo Jesus. E eu sei que Ele quer o melhor para mim, o melhor para vocês, o melhor para suas famílias, para seus filhos. E é isso. E é o que eu desejo para cada irmão que está aqui hoje, que ele seja uma bênção na vida de vocês todos os dias, que vocês respirem ao amanhecer e durmam com Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Tá? E quero agradecer o pastor Tiago, porque ele que me orienta, ele que passa, eu escuto, mesmo que às vezes está só eu e ele aqui quando eu estou limpando a igreja e a gente mal se fala, né, pastor? Mas é o meu jeito mesmo, tá, pastor? Então, não é que eu não tenha carinho pelo senhor, não é que eu respeito, não, é que é o meu jeito. Eu falo quando é necessário e quando não é, eu fico na minha. Então, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Senhor, pela essa oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando cada irmão que está aqui dentro da igreja, na sua casa. E que cada família, cada pessoa que estiver doente, precisando de um carinho, que o Senhor esteja abençoando, abraçando, Senhor, assim como o Senhor me abraça. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. As palmas é para Jesus, amém? Glória a Deus, irmã Maria. Muito bom, viu? Lhe ouvi. E é assim mesmo, já venceu um gigante, né, irmãos? Testemunha é assim. Mas a palavra de Deus diz que a gente não pode, né, irmãos, deixar de esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Então, por isso a gente precisa testemunhar, amém? Paulinha, vem, você. Outra que eu lacei também, né? É assim, irmãos. Irmãos não se prontifica, o pastor chama. Paz, igreja. O pastor chama porque ele sabe que a gente não pode negar, né? A gente não pode dizer não ao chamado do Senhor. Mas, como é diferente, tá? Uns metros de distância aqui em cima. Então, eu tive a oportunidade de dar um testemunho no culto de mulheres. Eu não sei quantas das mulheres aqui estavam. E também foi uma barreira a ser vencida para mim, tá? Falando, né? Sobre isso, eu falei pro pastor, a gente acha que não tem nada para falar, né? Mas sempre tem. Então, assim, mesmo que não tenha algo específico, aquilo que o Senhor faz na nossa vida, não necessariamente é algo físico, né? Os milagres do Senhor, eles vão muito além daquilo que a gente pode ver, daquilo que a gente pode sentir. E eu tô aqui, prova viva, para mostrar para você que o fato de talvez você me conhecer só daqui de cima não diferencia o quão humana eu sou também, né? E eu tenho visto muito isso nesses últimos dias, que o pastor tem sido vulnerável e tem se aberto para falar sobre isso. É mais uma prova de que todos nós somos corpo, né? Todos nós somos humanos. E eu quero começar esse testemunho falando uma das frases que mais me marcou dessa série, né? Que às vezes nós não esquecemos que somos cristãos, mas esquecemos que somos humanos. E a minha história propriamente dita em relação às crises e depressão e ansiedade começou bem numa frase
que eu tinha me esquecido realmente do quão humana eu era. Há uns 3 anos atrás, eu estava muito bem espiritualmente, sempre ativa no ministério de louvor, e cantando e ministrando, e aparentemente estava tudo bem, mas eu esqueci que atrás da ministra, atrás de alguém que toca, atrás de alguém que canta, atrás do pastor que está aqui pregando, existe um homem, existe alguém que é humano, que também sente, que também passa por coisas humanas, né? E nós temos aprendido nesses últimos dias que Jesus, ele foi o maior exemplo disso, né? Até teve uma ministração do pastor Passinho aqui no Life que falou muito comigo que o motivo de Jesus ele não ser aceito na própria cidade dele ou não ter ganhado crédito em Nazaré foi porque realmente as pessoas conheciam a humanidade dele. Então eu estou aqui para te falar que a tua humanidade, que aquilo que você é, não inibe quem você é em Cristo, né? A vulnerabilidade, ela não é fraqueza. E eu vivi isso na pele. Eu comecei a ter crises de choro, crises de pânico, de ansiedade. E eu me desesperei, porque eu achei que isso não era normal, que eu não poderia viver, eu não poderia sentir aquilo. Mas, na verdade, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu não quero estar pregando aqui de novo tudo que o pastor já tem ministrado. Então, se você não assistiu, estão tudo disponível, né, pastor? Todos os cultos estão disponíveis ali no YouTube. Foram palavras assim específicas sobre isso, sobre nós reconhecermos a nossa humanidade. E uma das palavras dos devocionais que o pastor colocou que me marcou muito foi lá em 1 Samuel 17, onde conta a história de Davi. E Davi, quando ele foi enfrentar Golias, a primeira coisa que Saul fez, ao ver a diferença do tamanho de Davi para o tamanho de Golias, foi tirar toda a sua armadura e colocar a armadura de Saul em Davi. E muitas vezes a gente quer se vestir de uma armadura que não é nossa para parecer alguém que nós não somos, e eu vivi isso. Porque quando eu comecei a ter as crises, o que eu mais queria era que as pessoas vissem alguém forte, que as pessoas não vissem que eu estava fraca, que as pessoas não vissem que eu estava mal e que eu precisava de um tempo. E eu precisei de um tempo me afastar para me tratar, para ser curada, para ser restaurada. E hoje eu estou aqui para testemunhar que glórias ao Senhor, eu não tenho crises, eu não tenho mais crises de pânico. Antes eu não podia nem sequer ficar sozinha em casa. E eu louvo a Deus pela vida dos meus pais, da minha família, que foram assim um processo essencial na minha vida de cura, de tratamento, de acompanhamento. E eu sei que é muito difícil para pais hoje em dia, né? Como tem aumentado os casos de depressão, de suicídio. E os pais, eles têm que ser super-heróis muitas vezes, né? Para conseguir entender um filho, para conseguir compreender, para saber como fazer. E eu estou aqui para testemunhar que, glórias ao Senhor, o Senhor tem me dado uma família incrível, que tem sido meu apoio, que tem sido meu sustento. E hoje eu vejo o quanto Deus tem me fundamentado numa base, num fundamento sólido, né? Que é Jesus e que é a minha família. Então eu estou aqui brevemente para testemunhar para vocês um pouco do que eu passei. Eu passei um tempo afastada também, porque eu precisava desse tempo para me curar, para me tratar. E eu quero dizer para você que se talvez você precise parar também, que você dê esse tempo, que você se cuide. E outra coisa que eu tenho aprendido muito é sobre o poder que as nossas feridas têm para curar as outras pessoas. Nesse período de crises, por incrível que pareça, foi um momento que mais Deus usou a minha vida pela misericórdia dele para alcançar vidas que também precisavam. Então, se você está passando por alguma crise, por alguma dificuldade, que você não espere estar 100% para falar daquilo que Jesus tem feito na sua vida. Mas conforme eu fui passando todo esse período difícil, mais pessoas foram se aproximando de mim com os mesmos problemas, e eu me perguntava: Senhor, mas eu preciso de ajuda. E o Senhor me falava: não, você vai ser curado enquanto você vai testemunhando daquilo que eu estou fazendo em você. E quanto mais eu fui passando por momentos difíceis, mais eu fui falando do que Jesus estava fazendo na minha vida, e assim tem sido até hoje. Então eu digo assim, a irmã Maria até falou que não se sente 100%, né? E isso realmente é uma caminhada que é todos os dias, né?
todos os dias quando eu acordo, eu tenho que vencer as minhas crises, eu tenho que vencer a tristeza, eu tenho que vencer o desânimo, eu tenho que vencer a depressão, porque é Cristo em nós. Então todos os dias eu tenho que levantar e afirmar para mim que as crises elas não me definem, que a depressão ela não me define, que a tristeza ela não me define. E isso é uma arma que nós vamos ter que ter todos os dias até a volta de Cristo Jesus. Então que você não desista na caminhada, que você venha perseverar todos os dias nós somos mais do que vencedores. Quando Paulo fala lá em 2 Coríntios que quando eu estou fraco, eu sou forte. Então eu tenho vivido isso todos os dias. Não viver por aquilo que eu sinto. Se eu estou triste, eu sou forte. Se eu estou desanimada, eu sou forte. Se eu estou desesperada, eu sou forte. Então aquilo que eu sinto no momento não pode definir quem eu sou, quem Cristo me fez para ser. E eu quero deixar essa palavra de encorajamento para vocês. Tem sido um tempo de vulnerabilidade, da igreja realmente mostrar as suas fraquezas e se unir para se ajudar uns aos outros. Eu creio que esse é o momento de nós sermos corpo, de não aparentar algo que nós não somos. E um dos meus maiores temores era que as pessoas me vissem aqui em cima e vissem alguém perfeito, alguém sem defeito. E talvez as pessoas tenham essa imagem. Mas eu estou aqui para te mostrar que todos nós sofremos, que talvez as minhas crises não sejam as mesmas que as suas. Mas nós podemos nos ajudar porque nós somos corpo. E um dos versículos que tem me sustentado nesses dias é o Salmos 94:19, que fala: quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Então foi o que eu tenho sentido nos últimos dias, sabe? Quando eu acho que eu não vou conseguir e tem crise de choro, sem saber explicar, sem saber o motivo, e simplesmente bate um desespero, mas é o Senhor que tem trazido alívio para minha alma. E eu oro para que o Espírito Santo ele console você, que ele te dê forças, que você não desista. Nunca se esqueça, não é uma caminhada para chegar num 100% num dia. É todos os dias um pouco, todos os dias vencendo um gigante, né? Algo que eu achei, só para finalizar, tá, pastor? Eu demoro para falar e quando eu começo eu não paro. Mas uma das coisas que também eu fui ministrada com a história de Davi, é que Davi, quando ele foi para matar Golias, conta lá em 1 Samuel que ele já tinha matado urso, leão. Então eu fiquei me perguntando ao Senhor, poxa, o Senhor já tinha provado que Davi era alguém forte, que era alguém obediente. E por que o Senhor deu mais um gigante de 3 metros de altura para que ele matasse, sabe? E o Senhor ministrou ao meu coração que não é uma batalha que a gente vai vencer. Deus não vai nos dar uma crise para que a gente vença e se torne forte e nunca mais, né? No mundo, a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. Não é uma aflição. Então não é uma crise, não é uma decepção. Todos os dias vão surgir batalhas novas, gigantes novos, leões maiores, ursos maiores. Mas todos os dias o Senhor ele vai dar a armadura exata para que você vença. Então não é você pegar a armadura de outra pessoa ou você pegar um modelo de alguém para que você vença. É a sua batalha e é a sua vitória. Então que Deus fortaleça vocês. E eu estou aqui realmente para testemunhar da bondade e da fidelidade do Senhor com a minha vida. Porque é tudo por Ele, é a misericórdia dEle que se renova e que nos sustenta todos os dias. Amém? Glória a Deus pela vida da Laura, me enche de orgulho, né? Eu chamo ela com todo respeito, né? A de Holanda e o Jorge, eu chamo ela de filhinha, né? Porque é uma filha, né? Na fé nossa, amém? E o que ela tem testemunhado aqui é muito importante. Eu também não quero aqui pregar, mas a Laura já pregou tudo. Quarta-feira que vem você prega, viu, Laura? Você pode pregar, já trazer a palavra. Mas é importante, né? A gente reconhecer, irmãos, a Bíblia, ela mostra de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, a fragilidade do ser humano. A Bíblia não omite nenhum erro de nenhum grande homem de Deus. Você pensa, meu Deus, o apóstolo Paulo. Você pensa, o Davi. Você pensa, o Jeremias, o Isaías, o Moisés. A Bíblia
Cataguá, ela não omite nada, irmãos, né? Isso mostra para nós, como a Laura tem ministrado aqui, que a gente precisa reconhecer a nossa humanidade. Não tem deuses aqui em cima, nós não somos deuses, irmãos. Amém? Às vezes a gente olha, né, como a Laura falou, às vezes olha para quem está aqui em cima, né? A irmã Maria falou assim, eu não sei falar. Nossa, a irmã Maria pregou mais do que nós tudo aqui, irmã. Irmã sabe falar assim. Às vezes a gente olha aqui para cima, mas irmãos, nós somos seres humanos, né? Temos dores, temos lutas. Eu gosto tanto, né, de estudar na Bíblia a humanidade de Jesus. Eu gosto tanto de ver Jesus quando ele chega lá na cidade, né, do seu amigo Lázaro, ele já morto, já há 3 dias, e ele vê aquele pranto, aquele alvoroço. Né, um dos menores versículos da Bíblia, que diz: Jesus chorou. Porque Jesus chorou, porque Jesus se importa com a nossa dor, porque Jesus sente a mesma dor que nós sentimos, né? Porque Ele é homem como nós. Amém, queridos? Glórias a Deus. Tem mais alguém que gostaria, não se inscreveu, mas gostaria? Vem cá, Noemi, glória a Deus, vem cá testemunhar. Vamos dar crédito ao Senhor, aleluia. A paz, irmãos. Eu estava sentada ali e eu ouvi o Espírito Santo me dizendo assim: não fique covarde, não te esconda atrás do teu medo. Vocês estão vendo aqui uma mulher que quarta-feira foi liberta de uma mágoa muito grande. A irmã Maria falou sobre depressão. Eu cresci num lar cristão, me converti, eu tinha certeza absoluta da minha salvação. E eu sempre dizia no hospital onde eu trabalhava que eu podia perder tudo menos a minha fé. Em novembro de 1917, eu tentei o suicídio. Porque eu tinha uma mágoa assim, eu dizia: Deus, eu ajudei tantas pessoas, falei do teu amor. E o Timóteo tinha passado por uma parada cardíaca, e eu não tinha mais forças. E eu me irritava com o Adalto, porque o Adalto era muito calmo. Ele dizia: amor, vai passar, paciência. E eu não tinha mais paciência. Eu dizia: Senhor, eu não mereço isso. E eu fiz um coquetel de medicações. O Adalto não estava em casa. E isso era 1h da manhã. Eu disse: Senhor, eu não quero morrer. Eu só quero dormir. Porque eu não quero que a Ana me veja assim. Eu não quero que ninguém me veja assim. Porque quem me vê sabe que eu sou sorridente, que eu vou e faço, eu sou otimista. Mas lá dentro estava magoada com Deus, muito magoada. Mas eu tinha certeza da minha salvação. E quando fui botar as medicações na minha boca, tocou o meu celular. Era minha irmã de Venâncio Aires. Ela disse: Noemi, eu não sei o que está acontecendo, mas o Espírito Santo me acordou e disse para você não fazer o que você iria fazer. E eu chorei muito, muito, disse: Deus. E no susto, eu esparramei os comprimidos pelo chão do quarto. Nisso, Adalto chegou. Ele viu que eu não estava falando nada com nada. Daí, o pastor Tiago, o pastor Joel, a pastora Lúcia, orando por mim. E dia 1º de janeiro de 2018, sem saber, o Adalto e minha família, eles combinaram a minha internação numa ala psiquiátrica em Passo Fundo. E eu fui sem saber que eu ia ser internada, mas eu não lembro de nada. Na minha cabeça, eu ia acampar para pescar. E era isso que eu ia fazer. Só que todo momento eu dizia: eu não estou bem, eu não estou bem. Não, eu tenho que dopar o Timóteo não está bem. Eu não sei quantas medicações a mais que eu dei para o Timóteo. Vocês não fazem ideia da farmácia que eu tinha em casa. Eu tinha muita coisa, muita coisa. Só que eu não deixava de ler a palavra de Deus. Eu não deixava de orar. Mas dentro de mim eu tinha pensamentos que eu dizia: ninguém pode conhecer o meu eu. O meu eu, só eu e Deus. E eu comecei a me dopar com morfina. Quem sabe o que é? É uma medicação muito forte para abafar meus sentimentos de mágoa. E quando eu fui internada nessa clínica, eu não lembro dos primeiros 10 dias.
pelo que me falaram, fizeram uma sonoterapia comigo, passei pela desintoxicação, que dizem que é muito mais forte que uma droga. E eu tinha pesadelos da perda do Timóteo. E lá dentro da clínica, eu desenvolvi uma raiva contra o Adalto. Eu dizia, o Adalto não me falou nada que eles iam me internar. Ele me separou do Timóteo. Ele me separou do Timóteo. E essa mágoa foi crescendo. E no mesmo quarto que eu estava internada, Deus colocou uma menina afastada do Evangelho, que estava se recuperando, se desintoxicando de drogas muito pesadas. E ela olhou para mim e disse assim, Noemi, o Timóteo não é teu, o Timóteo é de Deus. E eu disse, não, o Timóteo é meu. Eu ressuscitei ele tantas vezes, o Timóteo é meu. E o Adalto não podia ter feito isso comigo. A minha irmã não podia ter feito isso comigo. E nisso a psicóloga me chamou. E ela disse, Noemi, qual que é o teu maior desejo? Eu disse, eu não quero mais ver meu esposo na minha frente. Eu estou com muita raiva dele. Eu estou com muita raiva de Deus também. Eu não quero ver ninguém. Eu fiquei 33 dias internada, me desintoxicando. Quando os médicos notaram que eu já estava bem, que eu já estava falando coisas com coisas, eles me perguntaram de novo, Noemi, o que você mais quer? Daí eu disse, eu quero sair daqui e eu não quero mais me esconder atrás da doença do Timóteo. Eu quero ser a Noemi verdadeira. Só que isso foi um pouquinho boca para fora, para eu conseguir sair da clínica. Daí eu fiquei mais 30 dias fazendo tratamento, indo e vindo da casa da minha irmã, e o Adalto aqui sozinho com o Timóteo e com a Ana. Por incrível que pareça, nesses 60 dias que eu fiquei longe do Timóteo, ele não teve uma convulsão, ele não teve um espasmo. E a Ana cresceu tanto, amadureceu tanto, que quando eu cheguei, não era mais a minha pipoquinha, era a minha Ana. E só que a mágoa com o Adalto estava ali, estava. E quem me conhece sabe que eu odeio cozinha. Eu odeio lavar louça, eu odeio cozinhar. E quarta-feira eu estava lavando louça indignada, porque cada vez que alguém vai tomar uma água, pega um copo limpo. E daí a pilha fica enorme, né? E eu disse, Deus, eu não aguento mais. Nisso, estava escutando uma das devocionais do pastor, que ele falou sobre mágoa e gratidão. Que Paulo foi grato. E eu estava com uma faca na mão e um garfo. Por incrível que pareça, eu olhei para aquela faca, aquele garfo. E eu lembrei da clínica, lembrei da minha mágoa com meu marido. E eu lembrei que eu não fui grata a ele. Eu não fui grata à minha irmã por eles terem me tirado do fundo do poço, me tirado da dependência química, me tirado da minha ilusão de me esconder atrás do Timóteo. E eu pude fazer uma oração. Eu pude dizer, Deus, obrigada, porque eu passei 60 dias longe do Timóteo. E hoje ele não é mais meu, hoje ele é teu. E eu digo, com todas as palavras que eu consegui dizer, do fundo do meu coração, Adalto, eu te amo. E eu liguei para minha irmã, eu disse, Tânia, em nome de Jesus, me perdoa pela minha falta de gratidão, porque eu fui muito ingrata. Vocês viram o que eu não vi. E hoje eu estou dizendo obrigada. E eu coloquei bem na frente da minha pia, assim, um papel escrito, gratidão, o segredo do sucesso. E eu lavei louça quinta-feira, feliz da vida, na sexta, feliz da vida. Hoje a Ana me perguntou, mãe, você está bem? Eu disse, estou, filha, por quê? É que você não pediu para eu lavar louça. Então, são pequenas coisas. Mágoa e gratidão que eu aprendi nesses devocionais. Foram tantos anos que eu guardava isso para mim. E ninguém sabia que eu tinha essa mágoa. Eu e o Adalto temos um bom relacionamento, meu marido é maravilhoso, só que eu tinha esse pezinho atrás com ele.
E quando eu disse para ele, amor, hoje eu quero dizer do fundo do meu coração, eu te amo e muito obrigada por aqueles dias na clínica, eu ainda não estou curada. Eu ainda tenho dias que eu levanto, que nem a Laurinha falou, choro, mas eu começo a cantar. Eu não tenho uma voz bonita para cantar. Eu tenho pena dos meus vizinhos. Mas assim, tem dias que eu digo, Senhor, obrigada porque eu tenho voz para cantar. E quando me vem a angústia, me vem o choro, eu choro. Porque eu lembro do versículo, Jesus chorou. Se Jesus chorou, eu posso chorar. Mas eu posso chorar aos pés de Cristo. Eu não preciso mais me esconder atrás do Timóteo. Mas eu posso me esconder atrás de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, louva a Deus, né, pelo que o Senhor tem feito. Quando Deus trouxe no nosso coração essa palavra, e eu quero encerrar aqui, a não ser que tenha mais alguém queira testemunhar. Tem? Oh, glória a Deus. Então eu não vou encerrar, não. Vou ser bem breve aqui. Foi assim, quando o pastor começou a fazer a campanha de cartaz, eu nem conhecia também, nem sabia o que significava, ele explicou. Uma coisa que me marcou bem, assim, e o Espírito Santo me tranquilizou, é que assim, irmãos, eu também estou com problema. Eu sei que todos os irmãos cada um tem um tipo de problema, né? Mas o pastor ali, depois dos 40 anos que eu estou com mais de 40, né? Começou a acontecer umas coisas esquisitas comigo, que não acontecia, né? Devido a muita ansiedade e outras coisas que eu não sei, que eu vou descobrir só depois, mas Deus está tratando, vai me mostrar. E eu já estou me tratando com o médico também. E ali, bem no começo, o pastor começou a campanha e já me tranquilizou, assim, já ficou mais de 50% já me tranquilizando, quando ele falou ali que Deus é perfeito. Deus, ele faz as coisas perfeitas. Nós somos criação de Deus. E por que acontece essas coisas com a gente? Do nada vem uma coisa, uma doença, uma coisa, né? E aí o pastor teve uma explicação que eu nunca tinha pensado nisso. Quando Deus criou o homem, a mulher, Adão e Eva ali, né? Foi para que tudo fosse tudo lindo e maravilhoso, tudo na perfeição do Senhor. Mas o homem pecou, a mulher pecou. Aí nós ficamos frágeis. Como é que quer dizer? Todo o universo, tudo que tem em volta da gente ficou diferente. E eu não sabia, assim, eu pensava que eu tinha que ser perfeito. Aceitei Jesus, eu sou ativo na igreja, sou pecador que nem os irmãos, só que, poxa, eu sou ativo, eu estou buscando ao Senhor, estou bem com minha família, não estou com problema. Mas mesmo assim o problema aconteceu, ele veio. E o pastor falou ali que quando eles pecaram, nós ficamos sujeitos à alma da gente. Ficou sujeita a adoecer, entendeu? O corpo, a alma e o espírito. A alma, a ansiedade, sentimento, a área emocional. Então, não sei. Agora eu sei qual o motivo porque eu fui atingido, que eu estou com esse problema. A área emocional. Referente ao quê? Que Deus sabe, Deus já sabe todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz que a perfeição do nosso corpo, a gente vai ter um corpo glorificado. A gente nunca pode esquecer disso. Se hoje acontecer alguma coisa conosco, aqui nós temos que lembrar que nosso corpo, nossa alma, nosso espírito vai ser glorificado, conforme o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher. Isso já me deixa tranquilo. Já me tranquilizou, pastor. Eu estou mais tranquilo, estou me tratando, sabendo que
infelizmente, era sujeito também a isso. Porque se você for ver assim, os irmãos, então pessoas que pensam que não pode adoecer, não pode ter isso. Imagina se uma pessoa falar bem assim: ó, meu irmão, tá lá, ó, tô com síndrome do pânico. Aí o que a pessoa fala? Mas você é crente, irmão? Como é que você... Então a pessoa tem que saber que nós estamos sujeitos, né? Que a irmã aqui falou, também a Laura falou sobre depressão, entendeu? Essas coisas ela pode dar em crente, sim. A gente não queria que acontecesse, mas isso acontece. Isso não é falta de Deus em nossas vidas. É alguma coisa que a gente luta para... a gente quer lutar com as nossas forças. É outra coisa que Deus quer, que a gente entrega para Ele. Às vezes a gente põe uma coisa na cabeça muito forte, fica lutando com aquilo, querendo lutar. E aí o que acontece? Acontece que atinge a gente. Aí começa a ficar doente. Aí tem que se tratar. Mas logo, logo eu vou estar melhor ainda. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Meu Deus. Que coisa boa, né? Quando cada um dos irmãos, né, aqui falou, tem sido uma bênção. Tem mostrado, né, irmãos, aquilo que a gente tem ministrado, que nós somos vulneráveis, sim, né? Nós precisamos da graça de Deus. E Deus nos fez assim, né? Vulneráveis porque nós não temos o controle de tudo está nas mãos dele. Amém? Eu quero encerrar aqui falando, né, o texto aqui da nossa série que diz, né, catarse, né, que é a libertação do que estava reprimido, sensação de alívio causado pela consciência de sentimentos ou traumas anteriormente reprimidos. Ato de liberdade produzido por certas atitudes, principalmente representado pelo medo ou pela raiva. Processo para trazer a consciência do ser as emoções ou sentimentos reprimidos em seu próprio consciente, fazendo com que ele seja capaz de se libertar das consequências ou dos problemas que esses sentimentos lhe causam. Eu não sei se você prestou atenção, se você entendeu, não é que os problemas vão embora. A irmã Noemi falou muito bem disso. Ela lembrou de algo que tinha acontecido há anos atrás. Só que hoje, com a graça de Deus, o que é a cura de Deus? Ela trouxe um ressignificado, ressignificou aquilo que a vida inteira, né, a gente traz como um trauma, como uma mágoa, como uma dor. Hoje ela entende que foi uma bênção, que aquilo foi necessário para aquele tempo. E é exatamente isso que é o processo de catarse. Não é que você vai deixar de ter problema, não é que nós vamos estar imune ao problema, né? Como o Dalton falou aqui, como se a gente fosse seres, né, angelicais. E eu sou crente, então eu não posso ter depressão. Se eu sou crente, eu não posso chorar. Se eu sou cristão, eu não posso ter problemas. Eu tenho que fingir uma aparência. Irmãos, essa aparência nada mais é do que religiosidade. Mas Deus não quer de nós religiosidade. Deus quer de nós sinceridade. Amém? Então, o que é essa cura, irmãos? É Deus ressignificar. Eu sei que tem pessoas hoje aqui que ainda estão nesse processo e vão continuar crescendo, né, nessa cura, mas Deus vai ressignificar. E eu quero encerrar, né, com a história do tapeceiro. Qual é a história do tapeceiro, né? O tapeceiro, ele vai ali, né, fazendo a sua obra de tapeçaria, e ele vai sentadinho ali, né? Os irmãos lembram daqueles tapetes antigos, né, cheio de desenho, cheio de coisas. Hoje os tapetes é tudo, né, de uma cor só, mas aqueles tapetes que tinham desenhos e figuras, animais, né? E antigamente o tapeceiro, né, não era feito por máquinas e tal, era tudo feito à mão. Aquele tapeceiro sentava, punha aquela malha ali sobre a sua coxa, ia tecendo ali a obra da tapeçaria. E a gente olhava, você olhava, aquilo parecia que não tinha cor, parecia que estava estranho, parecia que não formava nada, um negócio estranho, esquisito. Você olhava, não dava nada. Mas quando o tapeceiro, no final da sua peça, ele termina ali de compor a sua obra,
ele vira então o lado certo. E você começa a olhar, e tudo aquilo que não tinha cor, que não tinha forma, que não tinha desenho, começa a se formar, começa a ser bonito, e aquilo se torna belo e lindo. O tapeceiro, irmãos, é o nosso Deus na nossa vida. Talvez hoje você olha, esse ponto aqui não tem cor, você não entende, você não compreende, que coisa estranha, que coisa esquisita, mas isso é muito doloroso. Mas é a obra que Deus está fazendo, né, na sua vida. Deus está te preparando, né, como a Laura ministrou. Assim como Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante. E sim, então ele estava pronto para cumprir o propósito dele, que era reinar sobre toda uma nação, reinar sobre Israel. Sabe as suas lutas, sabe as suas dores, sabe os seus traumas, as suas dificuldades. Elas estão forjando você, elas estão preparando você para o seu verdadeiro propósito de vida. Amém, queridos?